Uma revelação bombástica sacode o cenário geopolítico. Trump anuncia conversa histórica com Zelensky e Putin e define data para cessar-fogo definitivo. Desta vez, a Casa Branca não vai mais implorar por negociações. Enquanto Putin boicota os diálogos, os Estados Unidos cancelam visita oficial a Moscou em sinal de repúdio. Mas o que realmente está por trás dessa escalada? Uma descoberta misteriosa no Mar Negro ameaça deflagrar um novo conflito global. Qual seria esse segredo capaz de inflamar tensões? Das ruínas de Kursk às margens do Dniepr, as tropas invasoras concentram forças para um ataque decisivo. Será que tem fôlego para conquistar uma metrópole com milhões de habitantes? A Europa clama por socorro, mas quem terá coragem de enfrentar Putin de frente? O Kremlin está à beira de um colapso humano, a mobilização forçada é inevitável? E as eleições na Polônia e Romênia podem reescrever o destino do continente. Troca recorde de prisioneiros, novos frontes de batalha e muito mais, as notícias que você não pode ignorar. Este é o noticiário que antecipa os fatos antes de todos, com análise clara e informações exclusivas. Confie em quem traz a verdade sem filtros, fortaleça esse vínculo assinando nossos canais, curtindo este conteúdo ou compartilhando sua opinião. A história está sendo escrita agora, e você está no centro dela. Milhares de vidas prestes a renascer, a maior troca de prisioneiros da guerra pode acontecer já nos próximos dias. Fontes da inteligência ucraniana confirmam, até 1.000 soldados de cada lado podem retornar para casa em um acordo sem precedentes, negociado em Istambul. O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirill Budanov, foi taxativo: na próxima semana, conforme as listas, faremos a troca. Quem pudermos resgatar, traremos de volta. E o mesmo valerá para o outro lado. O último grande acordo, em janeiro de 2024, libertou 460 pessoas, 230 de cada lado. Agora, falamos de 2.000 vidas. Uma virada épica. Putin perde um aliado-chave. Após sabotar as negociações de paz, os Estados Unidos rompeu o diálogo. Um plano de 22 pontos, elaborado em sigilo por Estados Unidos, Ucrânia e Europa, foi ignorado pelo Kremlin sem nem sequer ser analisado. A resposta foi imediata: o enviado especial americano, Steve Witkoff, cancelou sua visita a Moscou. Fontes próximas às conversas revelam que a mensagem foi clara: Putin não tem interesse em discutir ou aceitar condições ocidentais. A estratégia é cínica: fingir cooperação para enganar Trump, enquanto trabalha para perpetuar a guerra. E o ex-presidente americano, mais uma vez, cai na armadilha. Em entrevista recente, Trump tentou justificar o ditador russo, afirmando que as forças de Putin poderiam ter tomado Kiev em 5 horas se não fosse por erros táticos. Uma narrativa conveniente para quem nunca priorizou o fim do conflito. Os bastidores da diplomacia revelam um jogo perigoso. Uma reunião entre Trump e Putin é o pior pesadelo de Kiev, alerta o The Telegraph. Sem a presença de Zelensky, esse encontro poderia selar um acordo do século às costas da Ucrânia, um paz imposto nos termos de Moscou. Enquanto Washington enxerga isso como um mal necessário, Kiev teme um ultimato. Para Putin, um diálogo direto com o presidente americano seria a consagração de seu status de superpotência, como nos tempos da Guerra Fria. Mas o risco é ainda maior: Trump poderia apresentar um plano de paz como fato consumado, forçando aliados a aceitá-lo. E o semi-pesadelo já começou. Em uma jogada inesperada, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ligou pessoalmente para Sergei Lavrov. O tema? Os resultados das negociações de Istambul. Rubio elogiou o acordo de troca de prisioneiros e sinalizou que Washington segue comprometido com uma grande solução. Lavrov, sem rodeios, agradeceu pela pressão americana que, segundo ele, teria forçado Kiev a voltar à mesa. Moscou deixa claro: quer manter o canal aberto com Washington. Trump, por sua vez, alimenta expectativas. Em suas redes sociais, anunciou em letras maiúsculas uma ligação com Putin na segunda-feira às 10 horas para discutir o banho de sangue que ceifa 5.000 vidas por semana. Depois, conversará com Zelensky e líderes da OTAN. Seu objetivo? Um cessar-fogo imediato e o fim da guerra brutal. Mas será que suas intenções são genuínas ou apenas mais um movimento eleitoreiro? A Europa aposta suas fichas em um jogador inesperado. Quem poderia frear Putin de vez? Não são os Estados Unidos, nem a Coreia do Norte. A resposta vem de Varsóvia,
O país com poder para encerrar essa guerra e colocar Putin em seu devido lugar é a China, declara Radyslaw Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia. Se Pequim decidisse pressionar Moscou, o jogo viraria. A questão é: o gigante asiático terá coragem de agir? Se a China cortasse de vez o apoio a Moscou, seja com um embargo comercial real, seja com a ameaça concreta de interromper as relações, a Rússia seria forçada a ceder. Não por bondade, mas por sobrevivência. Pequim insiste em seu discurso de neutralidade, mas os fatos gritam o contrário, enquanto repete o mantra diplomático, intensifica laços econômicos e militares com o Kremlin. E não é de hoje. Enquanto o Ocidente discute sanções, a China alimenta a máquina de guerra russa com componentes críticos, tecnologia dual-use e um fluxo financeiro que mantém a economia de Putin à tona. A ofensiva de verão, um blefe ou o último suspiro? A Rússia joga todas as suas fichas em um novo movimento no tabuleiro ucraniano. Desta vez, o alvo é o setor de Toretsk e Pokrovsk, onde Moscou concentra tropas em uma tentativa desesperada de expandir seu saliente estratégico. O Institute for the Study of War, ISW, soa o alarme. Depois de trocar de foco para Konstantinovka em 2024, o Kremlin agora redireciona forças do eixo de Kurashov e reforça Pokrovsk sob o comando de Valery Solodchuk, o mesmo general que recentemente liderou, e falhou, na ofensiva contra a região de Kursk. Não é coincidência. Estão preparando-o para uma nova campanha, mas a pergunta é: será que a Rússia aguenta sustentar duas frentes ao mesmo tempo? Os analistas são categóricos: os invasores podem tentar cercar Pokrovsk para evitar combates urbanos, onde as defesas ucranianas são mais letais. Mas cada metro avançado esgota ainda mais os reservistas russos, já escassos para um ataque em múltiplas direções. A conta é simples: sem mobilização em massa, não há ofensiva sustentável. E Mikhail Chodorkovsky, o ex-magnata que conhece como poucos os bastidores do poder russo, não tem dúvidas: à medida que avançam pela Ucrânia, a demanda por carne de canhão só vai aumentar. E Putin pode bancar isso, mas a um custo que a própria Rússia não suportará. O círculo vicioso é claro: quanto mais territórios Moscou tenta engolir, mais soldados precisa sacrificar, e mais a economia e a sociedade russas afundam em crise. Geolocalização não mente: o avanço, e o limite, russo. Imagens recentes confirmam: as tropas de Putin tomaram Miroljubivka e Mikhailiva, a leste de Pokrovsk, e agora miram Grudiva e Elisavetivka. Mas é justamente em Elisavetivka que as forças armadas ucranianas seguraram a linha, impedindo que os invasores cheguem a Mirnohrad e Pokrovsk. Cada vila conquistada vira um pesadelo logístico. A Rússia avança, mas paga um preço insustentável em homens, munição e moral. O tesouro do Mar Negro, a guerra que ninguém está vendo. Enquanto os olhos do mundo estão colados no fronte terrestre, outra batalha decisiva se desenrola nas águas: o controle do Mar Negro. Não se trata apenas do corredor de grãos ou das rotas comerciais, está em jogo um butim que pode redefinir o equilíbrio energético global. E Recep Tayyip Erdogan acabou de jogar uma bomba: realizamos 11 perfurações no Mediterrâneo e 38 no Mar Negro. Em 49 dias, atingimos 3.500 metros de profundidade. Ontem, recebemos a notícia que esperávamos. O presidente turco revela o achado do campo de gás Göktepe 3, com reservas estimadas em 75 bilhões de metros cúbicos, suficiente para abastecer o setor residencial da Turquia por 3 anos e meio. Não é um gigante como o North Pars ou Urengoy, mas é um trunfo estratégico. Para Ankara, significa menos dependência da Rússia. Para Moscou, é mais um sinal de que seu monopólio energético está ruindo. E para a Ucrânia? Uma janela de oportunidade. Se a Turquia acelerar sua autossuficiência, o apoio a Kiev pode ganhar novo fôlego. Eleições que podem abalar a Europa, o dia em que tudo muda. Hoje, 18 de maio, 2 países-chave da OTAN decidem seu futuro e o da Ucrânia. Polônia e Romênia votam em um cenário de alta tensão. Na Romênia, o segundo turno das presidenciais opõe dois antissistema em uma disputa que pode reescrever a política externa do país. De um lado, George Simeon, líder da ultradireita AUR, que apesar de condenar Putin publicamente, exige o fim imediato do apoio militar a Kiev. Do outro, Nico Zordan, o prefeito pro-europeu de Bucareste, que representa a continuidade. As pesquisas mostram um empate técnico, mas há um detalhe explosivo: Simeon arrasou entre a diáspora romena, 61% dos votos, um eleitorado que pode ser subestimado.
Se vencer, mesmo com poderes limitados pelo governo de coalizão, ele controlará exército, serviços secretos e política de defesa, um golpe para a Ucrânia. Na Polônia, a surpresa vem dos números. Rafał Trzaskowski, aliado de Donald Tusk e favorito até semana passada, despenca para 30%, uma queda de 3 pontos em dias. Seu rival, Karol Nawrocki, dos populistas de direita, mantém 25%, estável e pronto para o contra-ataque. O terceiro colocado, Sławomir Mencen, ultradireita, surpreende com 12%, enquanto Szymon Hołownia, centro, patina em 7%. Se ninguém chegar a 50%, o segundo turno em 1º de junho será uma guerra ideológica, populismo nacionalista versus reforma pró-UE. O que está em jogo? Nada menos que o futuro da ajuda ocidental a Kiev. Se a ultradireita avança na Polônia ou na Romênia, Putin ganha oxigênio. Se os pró-europeus resistem, a Ucrânia respira. Hoje, cada voto conta como uma bala na linha de frente. A batalha não é só na Ucrânia. É aqui. É agora.